Fala, galera ligada no Futebol na Veia, tudo beleza? Eu sou o Alan Martins, estou aqui para apresentar mais um debate na Veia. Hoje nós iremos falar sobre a partida entre Manchester City e Lyon. Nós iremos falar da classificação do Lyon, que jogará as semifinais da Champions League. Dito isso, já quero apresentar os nossos comentaristas, os craques do Futebol na Veia. Hoje eu estou aqui com o Renan Liscay, com o Alisson e com o Yuri Murta. Sejam muito bem-vindos, os nossos comentaristas que irão falar, tudo o que aconteceu nesse jogo, se o Lyon realmente mereceu vencer o City, o que faltou para o City passar, para as semifinais, vamos falar das polêmicas do jogo e tudo que rolou nessa grande partida, beleza? Já quero começar aqui rolando a bola, passando a bola para o Renan. Renan, eu queria que você dissesse daquilo que aconteceu no jogo, se cumpriu a sua expectativa, se foi realmente o jogo conforme aquilo que você esperava, ou de alguma forma o jogo te surpreendeu daquilo que você esperava. É surpreendente, sim, você vê o Lyon com um elenco que, para mim, você vai ver no papel, é inferior, passar pelo Manchester City da forma que passou. Não diria que é surpreendente os caras passarem, mas do jeito que foi o jogo. O City, dentro da sua proposta, foi muito abaixo e o Lyon foi totalmente perfeito no que se propôs a fazer. Foi uma equipe que sabia que teria que matar o jogo nas oportunidades que tivesse e fez isso. Cumpriu o papel taticamente perfeito, todos os jogadores nas suas funções, certinho, sem ninguém desequilibrar um lado ou outro. E o City muito abaixo. O Guardiola tentou espelhar a formação do Lyon, assim como ele já fez em outros jogos da temporada, e acabou que ele, para tentar equilibrar o meio-campo, fez isso e tomou nas costas. Foi um cara que tentou usar e acabou indo contra o... Como é que eu posso dizer? Foi contra ele, o feitiço dele. Então, dentro da sua proposta, o Lyon foi melhor. Para mim, pelo que fez no jogo, foi merecedor da classificação. Seus jogadores cumpriram perfeitamente o que foi proposto, né? O meio-campo, principalmente, anulando o De Bruyne, que é o principal jogador do Manchester City, não conseguiu criar. É claro que na chance que teve, ele fez o gol do empate, mas o Lyon conseguiu anular o meio-campo do Manchester City e não deixou o ataque jogar. Poucas bolas chegaram, tomaram poucos sustos durante o jogo e foram letais, né? Eu gostaria de destacar também a atuação do Cornet, jogador do Lyon, porque além de marcar o primeiro gol, foi um jogador que hora estava no ataque, hora estava cobrindo a lateral, tinha hora que estava na linha de fundo do próprio time dele, marcando o Sterling. Então é um cara que fez a diferença no jogo para mim. Além, claro, do Dembélé, que entrou no decorrer do jogo e fez 2 gols. Até estranhei ele no banco no começo, mas quando entrou, deu conta do recado e matou a classificação para o Lyon. Alisson, queria que você falasse um pouquinho do lado do City, né? O City que vinha com grande expectativa, naturalmente chegou para essa partida de certa forma como favorito, né? E queria que você falasse daquilo que talvez algo que te desagradou do lado do City, talvez que tenha faltado para que o City fosse mais competitivo para tentar passar de fase. Bom, um olá para todo mundo, né? Não vamos colocar noite, dia, tarde, porque aí você pode assistir esse vídeo aí em qualquer horário, vai ser um alô, um oi. Obrigado aí pela oportunidade. É o grande Yuri, sempre a gente conversa bastante de tequilão. Hoje a gente vai estar aqui do outro lado do hemisfério para falar de City e Lyon, né? O City pecou muitos pecados individuais, né? A gente teve as problemáticas, como o Renan citou, espelhou que não sobrecarregou seu melhor jogador, um dos melhores jogadores da Europa hoje. Poderia ser os 3 melhores, o De Bruyne. Fez um primeiro tempo muito abaixo, assim como todo o time do City que pressionou, mas não conseguia furar o bloqueio do Lyon, que era grande... A válvula de escape do Lyon era o Cornet, o Cornet é atacante que fez ali a ala, é o famoso ponta, aparecia como um ponta de lança, vinha toda hora como uma flecha de ponta a ponta e o Walker assistindo, porque o Walker normalmente ele faz isso, né? Ele assiste os jogos de dentro de campo, né? Então, as problemáticas foram aparecendo aí. Do outro lado, o City também tinha um problema na lateral. O Mendy já não faz mais parte da confiança do Guardiola. Você vê o Cancelo jogando daquele lado e o Walker voltando a ter essa posição meio que irrefutável do lado direito. E para a parte ofensiva, a gente viu um Sterling nos tempos raiz, eu até tuitei, o Sterling parecia na época do Liverpool,
daquele cara que cisca muito, mas na hora de conclui mal as jogadas, inclusive perdeu um gol que não poderia perder, uma temporada excepcional dele, mas perdeu um gol que não poderia. O Jesus, com 6 gols na Champions em 7 jogos, também jogou bem. Fez o lance que o Sterling perdeu o gol, mas perdeu um gol muito crítico, que foi do 1-1. E exatamente era um gol que mudaria o panorama da partida, porque era aquele 1-1 do City forçando, mas não era eficiente. E o Lyon, na proposta dele, que não me agrada, mas que é do jogo, ele abdicou de jogar, não quis contra-ataque, tanto que a partir do momento que tomou 1-1, eles conseguiram ter as melhores oportunidades ali, falou, olha, a gente pode jogar mesmo, olha, o campo, né, o campo é além dessa linha do meio. E no individual também eu vou, para finalizar, para o Yuri poder discordar de tudo que eu estou falando, eu vou falar do Ederson. O Ederson é um baita de um goleiro, porém, para mim, falhou nos 3 gols. Ele rebate mal o primeiro, o segundo e o terceiro gol. E no primeiro é uma falta de comunicação com o Alex Garcia, que é outro ponto individual também. Olha que a gente precisou pôr em campo. O Alex Garcia precisou jogar para formar a trinca de defesa. E naquele momento que aí voltamos ao Walker, ele assistiu de camarote o Cornet partir em posição legal que ele deu para o atacante ali no meio. E ele não acompanha o cara. E aí duplica a marcação. E aí, quando o Alex Garcia tira de um, sobra para o Cornet livre, dá aquele tapa com curva, e o Ederson, naquela famosa do saio ou não saio, fica no meio do caminho, não tinha. Aí falou, mas o goleiro tem que se jogar na bola. Tudo bem, tem que tentar. Mas ali naquele lance não tinha mais o que fazer, não tinha tempo de reação hábil. A bola vai muito próxima dele, como ele estava no meio do caminho, não tinha como ele cair ali para tentar fazer a defesa. Então, essa soma de erros individuais trazida para o coletivo fez o que aconteceu hoje. Essa casa de apostas aí da amiga do Renan, feliz, a amiga do Renan, que apostou no Lyon. Então, muitas casas de apostas aí, a galera ficou feliz com o resultado. Yuri, como o Alisson falou, né, muitos se fala do City, né, como eu disse no começo, talvez fosse considerado como favorito para esse jogo, né, e a gente já conhece pelos debates aqui do Futebol na Veia, você tem sempre ressaltado muito o futebol desse time do Lyon, que certamente não chega por acaso na semifinal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, de como foi o estilo do jogo do Lyon, né, e como você espera que o Lyon chegue aí nas semifinais também. Cara, então, isso tudo que o pessoal que está mais acostumado a ver o City, a ver os times ingleses, tá percebendo agora. Eu percebi, eu já sabia do meio de campo do Lyon, desde quando a gente fez o pré-jogo do Lyon e Juventus, só que eu não acreditava que o time tivesse a capacidade que tem de organização, mostrou contra a Juventus. Eu falei que a gente até ficava que talvez só o Cristiano Ronaldo passasse e a Juventus ficasse pelo caminho, né, contra o Lyon, mas o Lyon passou e para esse jogo contra o City, eu estava como favorito. Por um simples motivo, o time do City é um bom time, é um bom elenco, bons jogadores, só que vira um catado em campo, cara. Não tem como. O lateral virou zagueiro, o lateral direito virou lateral esquerdo, o volante virou zagueiro. Eu adoro o Fernandinho como volante, como zagueiro, mas não dá, cara. Você tem 8 jogadores fora de posição. E não são 8 jogadores que nem é o Bayern, que você vê os caras realmente prontos para aquela posição. Você pode, o Kimmich, por exemplo, pode mudar em 5 posições diferentes, que ele vai fazer bem, porque ele treinou em 5 posições. Parece que os jogadores do City foram postos. E eu acho que às vezes o Guardiola se perde nesse ponto. Inclusive, o que é engraçado é que muita gente já está falando que o Guardiola imitou o Domenech nesse jogo, né? Porque botou 5 ali na frente no final e é isso. Mas falando do Lyon, eu já tinha falado isso contra a Juventus. Eu não vou falar a mesma coisa em relação ao City, porque o meio do City é bárbaro. Mas o meio do Lyon é um dos melhores meios de campo do mundo. A junção de Aouar, Bruno Guimarães,
e o que é Kretsch, né? Eu sempre esqueço o nome desse cara. E, cara, eu que tô há um tempinho acompanhando, vejo o Lyon pelo FIFA e tudo mais, cara, a evolução do Cornet, a evolução do Dembélé eram coisas esperadas. As pessoas esquecem o Dembélé vem pro Lyon com expectativa de ser grande jogador, fazer um ótimo ataque junto com o Depay, ele entra e mostra por que ele foi contratado naquela época. Agora está evoluindo, a idade começa a chegar, ele começa a evoluir. Mesma coisa do Cornet. Essa questão do Cornet ir e voltar é um absurdo. O que ele faz em campo é um absurdo. Só que ele faz isso, ele tem essa possibilidade de ser um ponta que volta virando quase um lateral, porque o Lyon joga com 2 atacantes. Então ele não tem muita obrigação ofensiva também. Então é uma recomposição muito, muito perfeita que o Lyon faz. E quando acabou o jogo agora, me perguntaram se o Bayern ia golear o Lyon, que nem fez com o Barcelona. Sinceramente, eu acho que o jogo vai ser decidido nos últimos minutos. Isso se a gente não tiver outra surpresa. Eu vou apostar no Bayern, mas que o Lyon pode aprontar mais uma em Portugal, pode. É um grande time e é uma grande surpresa. É um time que joga, por exemplo, melhor que o Leipzig, que muita gente aplaudiu e tudo mais, mas joga melhor, encontrou adversários muito mais difíceis pela frente, e não seria surpresa se chegasse nessa final, né? Aliás, se ele abrir o placar, o Bayern não vira, porque a história do Lyon em Champions é não tomar uma virada em mata-mata. Legal. Nossa, o nosso debate está com bastante tempo, né? Bom, debate bom é assim, né? Quando a gente gosta de falar. Mas vamos lá, vamos tentar ser um pouquinho mais rápido aqui para a gente tentar fazer mais perguntas e debater um pouquinho mais desse grande jogo. Queria que vocês três comentassem, né? O Renan e o Alisson falaram um pouquinho mais do City. E queria que vocês falassem dessa situação, né? Que o Guardiola mudou um pouquinho a formação, né? Vocês falaram que ele espelhou, né? Conforme a formação do Lyon. E se talvez essa mudança, né? Essa inventada do Guardiola possa ser que tenha atrapalhado o time. Começa, Renan. Eu acredito que tem atrapalhado muito. Você está totalmente acostumado a jogar num esquema e tentar se adaptar para enfrentar um adversário espelhando ele. É claro que o City já jogou nesse tipo de formação em algumas situações, mas não é uma coisa frequente. O jogador não está adaptado a fazer o tempo todo aquela função que ele teve que fazer hoje. E é claro que o Guardiola tentou fazer isso para equilibrar o meio-campo, porque o Lyon teria sim mais jogadores no meio-campo. E só que ele não percebeu que se ele abrir mão das jogadas pelo lado do campo, se ele não espaçar o campo, ele ia ficar encaixotado mesmo assim. Então, acredito que tenha atrapalhado bastante o City. É claro que também as chances individuais, né, os lances individuais, o Sterling, o Gabriel Jesus, as chances que eles perderam, não podem ser perdidas, tiveram as oportunidades deles. Mas o esquema, sim, atrapalhou muito a criação do Manchester City. Atrapalhou demais. E aí é como diria o profeta da bola, Muricy Ramalho, né? A bola pune. Você não faz, os 2 lances seguintes, o Lyon matou o jogo. Então, eu acredito que sim, tem interferido bastante. Eu só queria fazer um último comentário sobre essa classificação do Lyon, né? Nas últimas temporadas a gente falou muito sobre, principalmente na última, né? Sobre a campanha do Tottenham e do Ajax, que foram gratas surpresas. Nessa a gente tem duas gratas surpresas também. A diferença é que elas vão estar em lados opostos, não vão se enfrentar, que é o Leipzig e o Lyon. Então, o futebol na Champions já não é mais aquele que sempre vai chegar Real, Barcelona, Bayern, Juventus. Hoje é muito diferente. Os times que têm menos investimento conseguem montar equipes equilibradas e bater de frente com os caras que gastam milhões, bilhões, trilhões em jogadores por aí. Renan, Yuri, a bola tá contigo. Cara, seguindo um pouquinho o que o Renan falou, outra coisa que é também de se ver é que são 2 times alemães contra 2 times franceses, né? São os 2 atuais campeões do mundo disputando essa Champions. E eu fui criticado em um grupo de amigos quando eu disse que a Bundesliga hoje é muito mais competitiva que a La Liga. E é uma realidade. Eu acho que o Leipzig e eu acho que o Bayern chegam mais preparados no campeonato por causa disso.
o Lyon, por exemplo, ele não se apequena contra a Juventus e contra o City, porque ele tá montando o time dele para bater de frente com o PSG, por mais que ele não consiga. Conseguir um 0-0 na Copa e tudo mais, não vai conseguir, talvez, uma liga que nem o Mônaco fez. É muito difícil, mas ele está preparando o time para bater de frente com o PSG. Isso que é o ponto de uma liga ter um time tão forte quanto o PSG, que faz com que os outros times comecem a crescer também. A gente trazendo para o Brasil, cara, quando você tem um Palmeiras forte em São Paulo, quando você tem um Flamengo forte no Rio, você obriga os rivais a tentar fazer alguma coisa. E é isso que a gente diz em relação ao futebol crescer. A Espanha parou no tempo. Tirando o Sevilha, que na Liga Europa é outra história, não sei o que acontece com o time de Sevilha, toda hora está na final, toda hora ganha. Acho que a gente podia abdicar o campeonato da Liga Europa, botar uma final Shakhtar e Sevilha todo ano. A gente segue. Pô, mas, cara, Lyon é uma grande surpresa. O Leipzig é uma grande surpresa, principalmente com um técnico de 33 anos, né? Enfim, são times que vão aparecer, vai aparecer cada vez mais. O Atalanta vai voltar, vai pegar uma semifinal e vai voltar a ser o que era realmente a Champions League antigamente. Que você via times de com menos nome, de países mais saindo do centro, chegando em decisões. Contigo, Alisson. Bom, pegando o gancho do Yuri, o deus dos números, Renan também, aí eu vou pegar exatamente um pouco que o Yuri gosta de número, que o que ele traz é uma verdade, a observação, é o sarrafo. O sarrafo vai mudando, vai obrigando os outros a evoluírem para não ficarem longe. Mas a disparidade do líder é muito diferente dos outros perante aquela liga, mas você vai abrindo para o grande centro, você vai vendo evoluções e aí entra em número. O individual, futebol não é tênis, futebol são 11. As construções de jogos são com 11 jogadores dentro de campo. Então, por mais que um outro time tenha muito dinheiro, muitos valores individuais ou não, um time bem arrumadinho, que é o termo que a gente usava aqui no Brasil, não é esse aqui é um time arrumadinho. Não, é um time de fato, porque ele consegue trabalhar com peças inferiores individuais, mas que num time geral funciona bem. O grande exemplo aqui, como o Yuri falou do Brasil, o grande exemplo aqui da década é o Corinthians. Quais desses times do Corinthians teve grandes valores individuais, caras na linha, que eram diferenciais? Eu vou citar o Guerreiro, mas o Guerreiro foi aquelas também. No todo, exatamente, o Yuri não vai concordar. Era o máximo que você poderia citar, era o Guerreiro, mas eu também não confio nessa tese. Eu cito o Guerreiro, mas eu não confio nessa tese. Mas o coletivo do Corinthians na década é um time que funciona. Ele tem uma filosofia, é uma filosofia que agrada? Não. Todo mundo odiamos, mas é do futebol. E aí esse sarrafo vai mudando, porque os outros times... Aí o Flamengo traz um novo sarrafo, fala, olha, tá vendo isso aqui? A gente é um time que pode jogar bola e não precisa poupar, entrando em números. Você consegue disputar todas as frentes sabendo mesclar. Não é tipo que entra na avacalhação que o Renato Gaúcho faz, 8 caras reservas na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não existe. O Jesus joga com o time, não joga com os dois times. Não, ele poupava 2, 3, ele sabia quem ele podia poupar e na hora que tinha que poupar. O Renato não, o Renato avacalha. O Renato ele tem um time na mão nacional que não ganha um Campeonato Brasileiro há 24 anos, ele tá nem aí. Ele vai lá contra o Ceará, os 3 pontos contra o Ceará ali, vai valer 3 pontos lá em fevereiro, a mesma coisa. Que é o campeonato regular, não é um mata-mata. Então, o que a gente vê no time do Lyon, concordo sobre a Bundesliga, ser muito melhor a fazer jogos do espanhol, são tristes, porque quando você pega um time menor espanhol contra Atlético de Madrid, Sevilha, Real, Barça, todo mundo atrás da linha no meio campo. Na França e na Alemanha, você vê disputa, você vê coletivos, times rivalizando com os outros times melhores, porque dá jogo, não é simplesmente o gigante
e o pequenino que joga atrás da linha da bola, na formação 5-5-0, e buma meu boi, e se surgir uma falta lá lateral, a gente faz o gol. Então, esse sarrafo vai mudando e a Champions vai sofrer essas transformações. Claro que quem tem os melhores poderios financeiros tem os melhores jogadores individuais, mas não garante que terão os melhores times. Renan, para fechar nosso debate com chave de ouro, City aí já 4 temporadas, né, tentando a Champions, né, junto com o Guardiola aí, trouxe o Guardiola para esse projeto, não conseguiu, e o Barça vivendo uma das suas maiores crises aí nos últimos anos, nos últimos tempos. Né? Isso pode ser um casamento para talvez o Guardiola voltar para a Catalunha? Cara, essa pergunta é difícil, mas eu vou te responder pensando no Barcelona, tá? Primeiro. É uma equipe que, para mim, eu pelo menos enxergo assim, vai sofrer uma reformulação gigantesca a partir de agora. A gente não sabe como é que vai ficar a situação do Messi. Eu, Renan Sky, acredito que ele pode sim deixar o Barcelona, principalmente depois que tudo tem acontecido no clube, toda a história do presidente, do Bartomeu, essa briga com o Quique Setien, o fato de que em muitos momentos o Messi é mais respeitado que os treinadores, e aí acaba tendo essa confusão. Eu acredito que o Barcelona vai sofrer uma reformulação muito grande. E o Guardiola, eu acho que pelo tamanho dele, por toda a influência que ele tem na Europa, é claro que hoje já não é mais aquele revolucionário que ele era antes, né? Até porque já faz muito tempo que ele está aí. Eu acho que ele não pegaria um projeto do Barcelona, sinceramente. Eu acho que ele pode... não acredito que ele saia do City nessa temporada. Eu acho que ele vai cumprir o contrato dele, que é mais uma temporada, se eu não estou enganado, me corrijam se eu estiver errado. E a partir daí, sim, ele pode procurar novos rumos. Mas eu acho que nessa temporada ainda não rola um Guardiola e Barcelona de novo. Eu acho que ainda, se for para acontecer, é mais para frente, principalmente pelo que pode acontecer no Barcelona. Legal. Yuri e Alisson, vocês querem comentar sobre isso também? E seus comentários finais? Cara, assim, só fazendo 2 comentários que eu li no Twitter e eu achei ótimo. O primeiro é que nesse momento já se tem entrada nos órgãos competentes para mudar o nome da cidade de Lyon para Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, famoso Juninho Pernambucano. O cara, ele aparece no Lyon e ele faz a história. É impressionante, só tem ele na história do Lyon. E, pô, o outro a vontade do Ederson no terceiro gol do Lyon é contagiante. Pareceu uma criança ganhando roupa de Natal. Absurdo, absurdo. Sem vontade nenhuma. Agora, só na muleta do impedimento, né? Só na muleta. Era espalmadinha, aí eu olhava pro juiz, aí o zagueiro, tomamos um gol, mano. Agora, não é essa pegada. O que o Renan falou sobre o Messi ser mais respeitado que o técnico, e ele é mais respeitado com razão. Se ele quiser ficar ali no Barcelona e escalando o time por 30 anos, ele tem o direito dele. Se ele quiser, se ele virar e fizer uma petição para mudar o nome de campeão para Messi, ele muda, pô. Ele merece. Oi, Yuri. E pode acontecer igual não sei se foi um dirigente do Flamengo, se eu estiver enganado, falou que os jogadores têm que formar um consenso para montar o elenco. Acho que o Messi pode fazer isso. Pô, é isso que o Messi faz na seleção argentina, né? E não dá certo. Mas, cara, é o que o Marcelo Beckler falou ontem, cara. Todo time grande é assim. Todo time grande é assim. Pô, a gente viu agora no Flamengo. O Domi chegou, tem 7 dias, agora fazem 10. Ele teve uma reunião já com o elenco, cara. Com o elenco falando, a gente gosta disso, disso, a gente tá acostumado com isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. E é normal. E vamos diminuir a janta. Pô, é normal, pô. Agora, se o Guardiola quiser fazer o caminho agora, junto com o Domi, e vir ser auxiliar dele aqui no Flamengo, tá ótimo também. Bom, galera, esse foi o nosso debate na veia. Queria agradecer a participação dos nossos comentaristas. Né? Obrigado, Renan. Obrigado, Yuri. Obrigado, Alisson. Valeu. Só uma observação. Torcedor Pode falar. Eu tenho que terminar homenageando o Yuri também. Números. O Barcelona, que aí pega o Renan também.
o Barcelona, a gente tem falado de filosofia. O Barcelona perdeu sua filosofia, ele não se encontra. Os seus treinadores indicaram isso e os gastos também, aí entre números. O que gastou em Boateng, contratação de futebol manager, FIFA, totalmente aleatório. Você vê o Brat White, nada contra, os caras... Tá mais que certo. Pô, é muito bom. Eu preciso desses jogadores, cara. Tem que fazer desafio no FIFA, pô. Lá, viu? Esses caras, os gastos excessivos com o Danilo Avelar francês, o Leguelé. Aí você tem Coutinho, que você tomou gol do Coutinho, cara. Você pagou 90 milhões num cara desse. Coutinho provou que merecia aquele valor. Entrou 10 minutos, fez 2 gols. Olha lá. E o Griezmann, que tá perdido na característica do time, que não casa com o que ele jogava no Atlético, não é o que joga o Barça. Então, todo esse numerólogo pra gente terminar o debate e dizer que o Barcelona não é mais, e acabou a paz em catalão. No final francesa, Lyon vencendo e Bruno Guimarães sendo o melhor jogador do mundo. Aí o Tite convoca ele e descobre o futebol. Olha, o Tite tá olhando. O cara jogava desde o Furacão, bola. Bom, galera, esse foi o nosso debate na veia, né? Sempre com muita descontração, com números, com interação, né? Com os nossos comentários do Futebol na Veia. Agradeço novamente Yuri, Alisson, Renan. Né? Obrigado a todos que acompanharam o nosso debate até o final. Nós debatemos aqui a passagem do Lyon para a próxima fase, para a semifinal da Champions League. Lyon que venceu o Manchester City, né? Conforme nossos comentaristas debateram, com muita superioridade, conforme o seu estilo de jogo. Venceu bem, fez o que tinha que fazer, aproveitou as falhas do Manchester City e chega, assim como o Yuri falou, com força aí, para quem sabe chegar até a final e vencer, né, na final também. Um beijo a todos, um abraço e valeu, fui!